Muito bem, boa noite. Tudo bem com vocês? Galera, boa noite! Sejam muito bem-vindos para a nossa última aula antes da prova de gestão da qualidade e produtividade. Como vocês sabem, temos um último conteúdo de carta controle para finalizar, né? E precisamos fazer uma atividade de carta controle via Excel, tá bom? Ah, professor, é para entregar? Sim! Estou notando que tem poucos alunos na sala. Estamos aqui em apenas 21 alunos. Profs, desde a primeira aula, viu? Hoje não tinha muita gente mesmo, não. Então, aí eu vou passar a atividade, aí depois todo mundo vem no WhatsApp. Professor, o que é para entregar? Quanto vale? Oh, só Jesus na causa. Only God. Só Deus. Tá? Aí o professor explica, mas se bem que vai ficar gravado, né? Agora eu posso falar assim, olha lá a aula. Muito bem, nós finalizaremos o conteúdo de carta controle, galera. Tá? Esse é a Regi que trabalha lá na usina, o Rodrigão também, né? Se eu não estiver enganado. Professor. É uma ferramenta na carta controle bastante utilizada para processos químicos, para analisar se o processo está sob controle, né? Quer seja temperatura, dureza. Nós falamos alguns exemplos aí, galera, de pH, né? Vocês podem escutar também como dureza, né? O termo que a gente fala de dureza é sobre o pH da água também, né? Eu não sei, viu, Regi ou Brumati, se vocês usam o termo, como que está a dureza da água, como que é o termo que vocês usam? Se quiser comentar, fica à vontade. Mas vocês podem encontrar também, galera, escutando, qual que é a dureza? Aí vocês talvez Lá, não... professor, eu faço análise de água, né? E eles observam bastante, eles pedem muito. Assim, a gente tem que estar passando, né? Cada 2 horas eu passo o resultado do pH da água. A dureza eu faço também, mas assim, não é muito pedido, eles não observam tanto. O Entendi. engenheiro lá, ele olha tal, sempre dá um resultado dentro dos padrão, né? Quando não dá, a gente avisa, mas é o pH. O pH é sempre controlado. É que eu sempre controlado mais de perto, digamos assim, né? Isso. Muito bem. Legal, legal. Lá vocês devem ter também tratamentos de efluente, né? O ETF que fala, né? Tem, professor. Mas lá é usado cal para tratamento de ETE. E Entendi. a análise, antigamente, fazia a análise daquela água, né? Dos resíduos que desce para lá. Mas hoje não faz mais, eles tratam com cal. Legal, legal. Faz tratamento com cal. Um tratamento químico, né? Galera, nas indústrias, tá? Então, próximo da gente aí, tem um termo de ETF. Tá? O ETF significa efluente, né? Não estou falando errado, é efluente. Porque nós, desde criança, escutamos afluente. Olha, os afluentes do rio, né, da margem direita do rio, os afluentes. Então, existe o termo afluente e efluente. Afluente é aquele que descarrega, então ele encontra com um canal maior no rio. E efluente é o que sai de um processo produtivo. Então, os dois termos estão corretos, tá bom? Um afluente do rio, né? Ou seja, são pequenos rios, córregos, mananciais que descarregam no rio. Já o efluente é o que sai de um processo. Ele nasce em um processo, tá bom? Os dois termos estão corretos aí. Nas indústrias, nós usamos
efluente. Tá? ETF é estação de tratamento de fluentes também, né? Estação de tratamento de fluentes. Certo, né, Regi? Isso. ETF. Bom, aqui tem o termo também de Exchange Traded Funds, que é de mercado de capitais, né? ETF. Exchange Trading Funds. Muita sigla, né, galera? Nossa vida virou uma sigla. Só sigla para cá, sigla para lá. Muito bem, vou compartilhar uma tela com vocês para nós finalizarmos o conteúdo de diagrama, né, de carta controle. Estão preparados para essa conversa? Abriram o Excel? Sim. Sim, nem todos falaram sim. Muito bem. Ficou, galera, esse segundo exercício para nós fazermos. Deixa eu fazer um parêntese aqui e explicar para vocês, ó. Nossa, desculpa, barulho aqui na parede. Molecada batendo bola aqui. Se estiver atrapalhando, vocês avisam. Galera, aqui, ó, deixa eu ver se está compartilhando. Estou compartilhando, né? Vocês notem que tem algumas medições para cada lote ter uma verificação. Cada lote, 3 verificações ou 3 medições. Né? Nós temos 20 lotes. Professor, é assim? Sempre é assim? Não, galera. Você pode fazer apenas com um item. Tanto é que nós vamos tirar a média. Nós vamos tirar a média disso aqui. Vocês lembram do passo a passo? Vamos tirar a média, achar o desvio padrão, achar o limite superior de controle, limite superior de controle, inferior de controle. Então, o que significa? Você pode ter vários pontos de coleta e fazer apenas uma coleta. Já é suficiente para fazer o gráfico, tá bom? Olha o exercício 1, ó. Ele era assim, ó, 4 coletas para um subgrupo. Então, nós achamos a média das médias, tá? E depois o limite superior e depois o limite inferior. Perdão, ó. Primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, quarto, quinto passo. Tenham esse passo a passo aqui para vocês utilizarem, ó, dá um Ctrl C nele e já coloca aqui, ó. Tá vendo lá? Um passo a passo, tranquilinho, ó. Conseguiram enxergar aí o que eu fiz aqui? Galera? Sim. Eita, deu eco. Tá? Então, primeiro passo, ó, estamos com um exercício. Vocês estão com esse exercício aí aberto? Galera? Professor, eu não tô não, que eu tô no celular Não, aqui, que tá? tô pelo celular, mas estou acompanhando. Tá bom. Acompanhando só. O que acontece, galera? Estou passando uma ferramenta da qualidade, que é a 7ª ferramenta, que é a carta de controle, para nós verificarmos se o processo está sob controle ou não. Tá? Então, nós temos para ver se está sob controle. Tem que ter a medição. Tá? O que é a medição? É a folha de verificação. É a anotação, galera. É a anotação, tá? Então, aqui foram realizadas anotações, ó, medições. Então, o primeiro passo para solucionar esse exercício é tirar a média. Depois, a média das médias. Depois, o desvio padrão. Quarto passo, limite superior de controle. Quinto passo, limite inferior de controle. Certo? Ah, professor, é sempre assim? Não. Pode ser, na prática, diferente. Por exemplo, pode ter apenas uma medição, não precisa ter todos. Professor, como que seria se tivesse apenas uma? Vamos supor que nós não tivéssemos essas duas aqui, ó.
Se nós não tivéssemos essas duas que eu acabei tirando ali, o que acontece? Essa aqui seria a variação. Essa seria a variação. Então, eu vou solucionar esse exercício com essas 3 medições. Depois eu vou excluir duas. Pode ser essas duas primeiras, pode ser a primeira e a terceira. Não faz diferença. Tá bom? Então, tá aqui o primeiro passo, ó. Vou até fazer aqui uma gradezinha. Caso vocês não estiverem enxergando direito aí, dá um grito, galera, dá um grito. Tá bom? Se o professor estiver indo muito rápido, mas o conceito que nós vimos na aula passada é esse. Faz medição do processo. O que é medição? Pegar as amostras, joga na tabela para achar a média e depois o desvio padrão e depois o limite superior e o limite inferior. Para nós verificarmos se as nossas medições estão dentro dos limites pré-estabelecidos, tá? Primeiro passo, para encontrar a média, é só clicar aqui na primeira célula e colocar ó, igual média. Ó, dei 2 cliques, peguei na primeira, arrastei, selecionei e darei um Enter. Encontramos a média. Vamos colocar apenas 2 casas após a vírgula. Acompanharam o prof? E agora? Professor, Oi. no caso do meu, que não aparece média. No caso do Du? Isso. Ô, Du, no seu é o tablet? Não, tô no PC, mas só que eu tô digitando igual média, não tá aí. Tem que colocar o acento, Du. Se não colocar o acento, não aceita. Ah, tá. Faz com acento. Coloca M, acento no E, me. Entendeu, foi. Apareceu? Apareceu, Du? Sim, professor. Legal, legal. Fiz o primeiro, galera. Posicionei o cursor aqui no cantinho, dou 2 cliques, ó. Ele vai até lá embaixo, ó. O meu Excel às vezes não vai, não, só carambola. De clicar no cantinho. Será que eu que faço errado? Aí eu tenho que fazer um por um. Ou então você clica e não dá, não aparece aqui. Ó. Cruzetinha preta? Porque eu não preciso selecionar os outros. Não. Porque eu não preciso selecionar uma os outros, né? célula. Só o primeirinho aí. Tem que ser o canto direito inferior, tá? O de baixo, tá? Ah, tá. Até ficar o maisinho, né? É. Aí se eu arrastar, tá. Depois eu vou tentar. Apareceu aí? Então, ó, eu tirei a média. Agora, no segundo passo, é a média das médias. Então, vamos lá, ó. Igual média de novo. Só que agora, eu vou clicar no primeiro, vou até aqui embaixo, ó. E eu vou travar com o F4. Clico aqui no meio, entre o E e o 7. Aperto o F4, travei. Clico entre o E e o E26 e F4, travei. E dou um Enter, ó. O que significa? Que eu vou... Olha lá, dou 2 cliques aqui na cruzetinha preta. Encontramos a média e a média das médias. Alguém chamou aqui? Alguém levantou a mão? Oi, José Carlos, boa noite. Aonde que eu travo, professor? F4? Vamos lá, vou deletar aqui de novo, tá? Tá. Vou deletar aqui também, ó. Eu vou apertar aqui igual. Vou digitar média. Dou 2 cliques aqui. Clico aqui no primeiro. Professor, como deixa 2 casas depois da vírgula? Como eu ficou com um monte de casa. Já volto aí. Ó, selecionei até aqui embaixo, dou um Enter. É aqui, ó. Foi a Pâmela que perguntou? Desculpa. Fui eu, a Tayla. A Tayla. Não, a que perguntou das casas. Não, prof. Fui eu, Ludmilla. Ludmilla, desculpa, Lud, ó. É aqui nessa casinha aqui, tá vendo, ó? Ó. Aqui se aumenta, ó. Ou se diminui, ó.
Viu? Dá para ver aí? Ok, professor. Obrigada. Nada. Conseguiu, né? Ver. Sim. Legal. Então, voltando aqui, como que eu travo, ó. Aqui em cima, nas funções, eu tenho que clicar no E7 e vou apertar o botão F4. Ele lançará automaticamente o cifrão antes do E e depois do E, travando, ó. Depois eu vou aqui no E26 e aperto também o F4. Ele travou antes do E e antes do 26. E dou um Enter. O que significa? Que eu travei o intervalo. Eu travei o intervalo. O cifrão serve para travar o intervalo. Beleza, Certo? professor. Beleza, por enquanto? Legal. Dá o mesmo resultado em todos? Dá o mesmo resultado em todos. Na média das médias, sim. Tá? Então, a média, essa média aqui, ó. Essa média que eu vou pintar de verde aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui, ó. Tá vendo essa média que eu pintei de verde? Ela vem desses 3 que eu vou pintar aqui de amarelo. Certo? E essa média aqui que eu vou pintar de azul, ela vem dos verdes. Ó. Certo? Vou ver se eu marco um. Tiro aqui, galera, ó. Certo? Certo. Legal. Primeiro passo foi. Segundo passo foi. Qual que é agora, então? Terceiro passo. Desvio padrão. O desvio padrão, eu não sei por que eu marquei até embaixo, porque ele é um só. Sem borda. É só aqui. Então aqui, ó, vou colocar igual. Certo? E vou escrever desv. Perdão, escrevi errado. Desvpad. E vou pegar o desvpad A. Aqui, esse aqui, galera, ó. Opa. Ó, só o fato de eu ter saído ali, ele já reconheceu aqui, ó. Ó, igual desvpad. Apareceu para vocês aí? Agora eu vou vir aqui nas médias. E vou selecionar as médias. E vou dar um Enter. Boa noite, professor. Boa noite. Quem deu boa noite? Maria Júlia. Oi, Maria Júlia. Cheguei. A Maria Júlia, ela vai lá no grupo, né, e fala, professor, cadê o link? É, vixe, tá com pressa. Aí depois ela fala, professor, vou ali buscar um rango. Ô, filha da mãe. Desculpa, professor. Tranquilos. Então, galera, ó, aqui é o desvio padrão. Certo? Igual no exercício passado, ó. As médias, tá vendo, ó? Desvpad A. Agora, no quarto passo, ó, o que nós vamos fazer, ó. Nós vamos pegar o segundo passo do exercício passado, ó. Mais 3 vezes o desvio padrão. Vamos voltar lá no exercício, ó. Fizemos o passo 1, passo 2 e o passo 3. Estamos juntos aí, galera, nesse exercício? Sim. Legal. Então, agora vamos para o passo 4. The step 4 ou the fourth step? Não sei. The fourth step. Legal. Então, agora é o seguinte, ó. Igual, tá? A média. O que nós estamos fazendo agora, galera? Encontrar uma média. A média
Perdão, vou colocar aqui, ó. Na média das médias, tá? A média das médias é a linha central. O limite superior, nós vamos encontrar aqui o limitante superior e aí depois nós vamos encontrar o limitante inferior. Esses dois camaradas aqui, ó. Então, é o F7 mais 3, aí vou abrir o parêntese, ó. 3 vezes o desvio padrão. Que eu vou travar com F4. E vou fechar o parêntese. E vou dar um Enter. Tá com 4 casas, vou diminuir, tudo bem, ó. Diminuir para 2. Vou clicar na célula, a cruzetinha vai aparecer aqui, vou dar um Enter, ó. Vai até lá embaixo, tá vendo? Pegaram a visão aí? Acompanharam o prof? Muito bem. Sim, senhor. O meu não Professor, deu, então sempre vou pegar. Opa, Opa. pode falar, gente. o meu não deu, Ô, não. professor, então sempre. Quem que falou que não deu? Desculpa. O meu, Ô, Du. Em que momento você parou aí, Du? vamos lá, igual. No quarto passo, você tá? Isso, igual a média, né? Mais, Média das médias. e média das médias, não é a Média média. das médias, ó. Aí ferrou. Por isso que não deu certo. Mais, abre parênteses. 3 vezes. Trava, fecha parênteses. Aperta Enter, professor. Deu agora. Obrigado. Legal. Aí você clica na cruzetinha aqui e dá um Enter. Certo? Ô, Tayla, você quer comentar? Não, professor, então sempre tem que pegar para mim achar o quarto passo, as médias das médias, né? Não o passo 1. Isso, é para média das médias. Porque, ó, aqui a média é fixa, né? A média das médias é fixa, e o superior é fixo, e o inferior é fixo. O que vai alterar vai ser as médias. Vai fazer assim, ó. Tá? Quinto passo, semelhante ao quarto, só que ao invés de fazermos aqui, ó, mais 3, nós vamos fazer menos 3. Então, ó, igual. Média das médias, menos, abre o parênteses, 3, asterisco de vezes, desvio padrão. Fecha o parêntese, tá desse jeitinho, e vou dar um Enter agora, ó. 1. Dei um Enter, ó como que... Professor, não trava ele? Vamos travar o J7. Obrigado, ó. Clica no J7 e dou um Enter. Olha lá, ficou desse jeito, ó. Não deu o Enter, ainda falta só o Enter, tá? Certo. Enter. Tá lá, 4. Peraí, professor, Oi? faz de novo aí. Como é que você achou isso daí? Pegou quais números? Ó, é igual o quarto passo. Só que ao invés de eu colocar mais 3, eu coloco menos 3, ó. Ah, tá. Você coloca menos. Tá, beleza. Legal. Opa. 2 casas após a vírgula. Tranquilamente. Está aí, galera. Estamos juntos nesses passos aqui. Sim. Caso alguém não estiver junto, pode dar um grito. Por favor. Não se acanhe. Pronto, galera? Sim. Sim. Muito bem. Vamos lá. Cadê vocês? Agora, é só fazer o gráfico. Ó, vocês têm o exercício 1 aí do lado, para dar aquela colinha, ó.
É só selecionar tudo, galerinha. Tá? Então, vamos selecionar aqui, ó. Ó, você viu que eu selecionei tudo? Vou clicar em inserir. Gráfico de linha. Vou aqui, ó, nessa linha. Pode ser isso aqui, professor? Pode. Vamos fazer diferente? Vamos fazer isso aqui agora, olha lá. Não coloquei pontinhos, tá? Vamos colocar aqui, ó. Carta de controle. Professor, qual a diferença carta controle e carta de controle? Galera, não tem diferença. É que algum autor chama de um jeito, outro chama de outro, tá bom? Tá, pega. Apareceu para vocês aí? Vocês conseguiram chegar nesse ponto aqui? Sim. Caso alguém não conseguiu, dá um grito. Ó, vamos pintar o contorno, vamos fazer um contorno mais grossinho. Olha só. Bem destacado, ó. Professor, eu quero colocar os valores, tá bom? Clica com o botão direito e coloca aqui adicionar rótulos, ó. Tá vendo? Vamos tirar. Galera, que análise que vocês fariam desse exercício? Hã? Um de cada vez, por favor. Cadê E o vocês? senhor cortou aqui. Cortou. O que você perguntou? Ah, cortou, deu uma travadinha, desculpa. Qual análise que vocês fariam desse exercício? Pera lá. Qual que você faria, professor? Ó, deixa eu colocar aqui até linha 3. Professor, quando fica instável, é porque passou dessa linha de cima ou ela desceu, né? Então, Exato. estamos estável ali. Exatamente. Talvez Peraí, como é que é? vamos substituir estável por sob controle ou controlado. Ótimo. Então, como que nós analisaríamos esse gráfico? Por exemplo, nós podemos aumentar a espessura aqui, ó. Olha só. Ó. Formatar. Espessura. Olha só, galera. Ah, quero colocar vermelho. Né? Vermelho, ó. E aqui eu quero colocar preto. Aqui no contorno preto, a espessura também. Tá vendo, galera? Vocês vão brincando, ó, nos limites, ó. Limites também. Eu vou colocar o limite verde. Depois do verde eu vou colocar a espessura. Galera, depois é só um detalhe, tá? Esse pós aqui é só um detalhe. Ó. Certo? Então vai, como que seria a análise de vocês? Por favor. Com variantes, porém com controle. Desculpa, Sei cortou para mim agora aqui. Pode falar de novo, Du? Com variantes, porém tudo sob controle, alguma coisa assim. Legal, legal. Porque teve picos e teve caídas, então não sei. Por isso que variantes. Certo. Quem mais? Quem mais? Eu colocaria assim, dentro das medições esperadas pela fábrica, as peças estão de acordo com o esperado. Talvez isso. Legal, legal. Quem mais? Quem mais? E você, professor? O que você acha?
Calma, eu vou falar também, calma. Quem mais? Quem mais? Adriele, Alana, Ana Lameira, Carla Almeida, Carlinha. Será que ela fica brava? Chama de Carlinha? O Du falou, Emily deve estar do lado do Du ali. Gabi Araújo, Gabi Barbosa, Gabriela Barbosa, 2 vezes. Gislaine, Isa, o Zé Carlos Sibione, Ludmila, e aí? Maria Júlia, que chegou agora, Maria Vicente, Marius, Mauro Sérgio, Pamela falou, Regiane falou, Rodrigão, tá, ela falou, Tainá, Victória. E aí, galera? Qual a análise de vocês para esse exercício? Quero ouvir mais gente. Ah. Aí, galera. Um de cada vez. Nossa, silêncio total. Vocês estão acompanhando a aula, galera? Ai, professor, muito difícil fazer a análise, mas fácil fazer o gráfico. A análise eu só copio do anterior e passo nesse e já era. É porque eu vou fuçando, aí eu vou fazendo. Sei. Tô preocupado. Vocês estão acompanhando, gente, ou não? Doutora, eu sou igual a... Não sei quem acabou de falar. Eu sou ruim de interpretar, viu? Real. Ah, vocês são fogo, viu? Pô, Vocês tá são desanimado. fogo. Fala, Maureen. O povo tá animado. É, tá animado nada, né? O povo tá na tocaia aí. Fala sua análise, professor. Cara, eu preciso ouvir a turma, meu. Só poucos aí participam. Nas outras aulas é assim também? Professor, porque igual a Pamela falou, quando tá, como que é para estar estável? Tem que estar tudo rente? O azul lá? Você quer que eu responda já, né? Não, é sério, porque eu não entendi, entendeu? Para me te dar uma resposta. Volta lá no gráfico. Pode ser o anterior mesmo, professor, para não responder isso daí. Isso. Então, a linha do meio. Pera lá. O meio, se ele ficasse reto igual a linha do meio, é que ele estava controlado, né? Não. Não? É que ele não pode passar nem a linha de cima nem a de baixo, né, professor? Exatamente. Ah, tá. Então, se ele passasse da linha tanto de cima quanto de baixo, porque ele estava fora, tipo, de controle. Tá fora de controle. Não é o caso desse daí. Tá. Certo? Esse segundo pico aí parece que ele ficou mais perto, né, professor? Você fala qual? O de cima aí, o primeiro pico aí. Este ou este? Esse daí. Ele ficou perto para sair, fora do controle, né? Ficou um pouquinho, né? É. Parece que é muito, mas não é. Tá vendo aqui, ó? 0,2, 0,6, 0,5 aqui, tá vendo? É bem próximo. Olha o exercício 2. Quase que eu fiz o símbolo de São Paulo aqui, né? Seria o quê? Estável com algumas variações? Não. Não? Não. Porque aquele último lá quase chegou, né? Tipo. Quase. Rapaz, a turma sumiu mesmo, cara. É, tá dentro da média. Boa, Rodrigão. Tá escondendo o ouro aí, Rodrigão. Enfim.
Galera, é o seguinte, tá? O nosso processo, todo processo tem variação. Todo processo tem variação, tá? Cabe à qualidade determinar quais serão os limites toleráveis, aceitáveis de variação. No nosso caso, nós falamos isso, nós determinamos isso quando nós colocamos aqui, ó, o desvio padrão. Nós encontramos o desvio padrão deixa eu diminuir o gráfico aqui, vou diminuir para o cara aqui do lado. Aqui, ó, na fórmula, nós utilizamos o 3. Ninguém perguntou do 3. Já lembra que eu falei com vocês do termo 3 sigma, Six Sigma, que é o famoso aí, né? Green Belt, Yellow Belt, Black Belt. Tudo isso é para verificar o quão fora ou o quão próximo o processo está do controle. Quanto maior, né, o sigma, mais o controle do processo, tá? Então, nós colocamos aqui, ó, 3 sigma. Cada sigma significa um desvio padrão. Então, nós fizemos 3 desvios padrões. 3 desvios padrões nós fizemos. Tá? Ah, professor. Oi. Pode fazer até 6 ou não. Tem que ser os 3. Não, pode ser até mais. Só que ficou famosinho o 6 sigma. Por quê? O 6 sigma já é muito rigoroso. Mas muito rigoroso. Tanto é que, o que significa? Que de 1 milhão de peças produzidas, você pode ter até 3,46 peças com problema. Não chega nem a 4, entendeu? 3, alguma coisa. Tá? Então, é isso que é o Six Sigma. Vamos supor, ó, nesse nosso exemplo 2 aqui, tá? Nós vamos... Eu quero diminuir o limite de controle, tanto superior quanto inferior. Então, aqui, para eu diminuir, eu vou chegar aqui, ó, eu vou falar o seguinte, ó, não vou usar mais 3 desvios padrões. Usarei 2 desvios padrões, ó. Coloquei no 2, vou dar um Enter. E vou colocar para tudo, ó. Vocês viram, ó? Então, eu vou ter que fazer isso em cima... E tenho que fazer isso embaixo. Ao menos também vou tirar o 3, vou colocar o 2, vou dar um Enter, ó. E vou aqui e vou jogar para baixo. Opa! Olha o que aconteceu. Eu diminuí, eu achatei, eu fiquei mais rigoroso com o meu processo. A partir do momento que eu fiquei mais rigoroso com o meu processo, ou seja, eu não estou aceitando mais tanta variação. Olha o que aconteceu. 2 pontos ficaram fora dos limites. Isso, galera, se eu colocar um desvio padrão, vai diminuir mais ainda, vai achatar mais ainda, eu ficarei muito mais rigoroso, ó. Olha lá, vou jogar mais uma vez para baixo, ó. Tá vendo? E quando eu faço para baixo, mesmo que eu faça para o negativo, eu tenho que fazer para o positivo. Olha lá. O que aconteceu? Meu processo ficou com mais pontos fora do limite. Certo? Acompanharam aí, galera? Então, para isso que serve o desvio padrão. Para determinar, vou voltar para 3, tá? Para determinar qual que será o meu nível de exigência de variabilidade do meu processo. Professor, você jogou para baixo, você pode jogar para cima? Posso jogar para 5, 6? Posso. 6 desvio padrões, por exemplo. Ô, professor. Oi. Mas esses 3 sigma aí, ele aparece aonde para a gente colocar ele? Aqui, ó, aqui na fórmula, ó. É o 3 aqui, tá vendo? Ah, entendi.
Aparece Então, aqui. mas nesse caso aí, é só 3 que usa. Não, é um exemplo, tá? Que é um exemplo meu aqui, é um exemplo fictício, mas no dia a dia, qual que vocês utilizarão? Depende. Se o seu processo for mais controladinho, o que significa um processo bem controlado? Tá? Quando ele fica bem próximo das médias, fica bem próximo do eixo vermelhinho aqui, ó. O que é um processo estável? Como alguns alunos, não vou lembrar quem comentou. O estável, galera, é quando ele fica estabilizado. O estabilizado pode ser acima da média ou abaixo da média. Ele pode ser aqui ou aqui, tá bom? Então, o estável é que ele está estabilizado, certo? Tá? Ou quase estável, ou seja, com pouquíssimas oscilações. Tá? Se eu pegar um ponto aqui, ó, tá 10, eu vou colocar 12 aqui, ó, aqui no 1 aqui, ó. O que ele vai fazer? Quase que jogou para fora. Vou colocar 14 aqui, ó. Olha lá, jogou lá para fora, tá vendo? Então esse, ó, é o comportamento do gráfico. Ó, vou colocar aqui, eu vou pegar esse item aqui, ó, eu vou colocar assim, ó, aleatório, igual, aleatório entre. Vou colocar entre 9 ponto e vírgula 11. Vou fechar e vou dar um enter, ó. Tá? Aí o sistema, ó, e agora eu vou apertando o F9 para ele ir atualizando, ó. Ó, galera. Aí o gráfico fica sambando. Qual que tá atualizando? Esse cara aqui, ó. Eu coloquei aleatório, ó. Tá vendo o comportamento do gráfico aí? Ó, vou aumentar a tela para vocês verem o comportamento do gráfico, ó. Deixa eu centralizar melhor. Olha lá, ó. Parece que é uma cobrinha que fica mexendo aí, tá vendo? Tô apertando o F9 aqui no meu teclado, ó. Certo, galerinha? Eu posso fazer esse aleatório entre para todos, tá? Aí o bichão vai sambar mesmo, ó. Eu vou colocar aleatório entre 9 e 11 para tudo, até lá embaixo, ó. Olha lá. E agora eu vou apertando o F9, ó. Tá vendo aí, galera? Ó. Viram o que eu fiz? Sim. Eu tô simulando. Coloquei um número aleatório. Eu coloquei, delimitei o intervalo entre 9 e 11, olha lá. E ele vai mudando o comportamento ali, ó. Tô apertando o F9, tá? Ó. Certo? Enfim. Acabou o exercício. Acabou o exercício. E acabamos a última ferramenta de gestão da qualidade. A última ferramenta das famosas 7 ferramentas da qualidade, desenvolvida, criada por Kaoru Ishikawa. Tranquilo, né, galera? Pronto para a nossa provinha semana que vem? Prontos, né? Não pronto, prontos? O professor vai cair desde o histograma ou não? Vai passar só Não. os últimos que você passou? Só os que nós passamos depois da prova. Acho que foi 3 ou foi 4, professor? Foi 3 só, né? Ou não? Foi 4 agora? Eu acho que foram 3, né? Agora eu já até esqueci também, professor. Tô em dúvida se foi 4 ou foi 3. Eu Acho tô que foi. olhando aqui, ó. A provinha vai ser light igual a Foi outra, né, professor? dispersão, causa, efeito e Isso. carga controle. Ah, é causa e efeito, é o negócio do peixe, né? Isso. Professor, a provinha vai ser Beleza. light igual a outra, né? Ah, não.
Professor, essa você vai pedir Excel? Também não. Eu vou passar um exercício de Excel para vocês para postar até semana que vem na prova. Beleza, então, professor. Entendeu? Calma, mas você vai passar agora para postar semana que vem? Eu não acho que não vou conseguir postar agora não, Du. Entendi. Tá. Tá bom? Professor, essa aula vai ficar gravada, né? O senhor vai por lá, né? Com certeza, Maria. Com certeza, Maria. Tá? Esse passo a passo que eu expliquei aqui. Galera, eu não consigo postar na hora porque o sistema do Meet, ele demora, sei lá, quase 20, 30 minutos para aparecer lá na plataforma do Meet. Para depois eu pegar esse vídeo e lançar no Moodle para vocês, entendeu? Então, ó, não sei se apareceu a da primeira aula, o sistema deve estar processando. E agora, quando eu parar de gravar essa aula, depois que ele vai aparecer, eu não vou ficar meia hora esperando aqui, né? Para depois disponibilizar o vídeo para vocês, certo? Professora, então, agora você vai passar o trabalho, né? Para entregar semana que vem. Aí na prova não vai ter Excel. Não. Tá. Quanto que valerá o trabalho de hoje que eu vou passar? 2 pontos. Certo? Vai ter que fazer no Excel, vai ter que analisar e postar lá no Moodle. Nossa, Gi, credo. Dando tchau já, Gi. Não, professor, que a minha internet tá ruim aqui. Vai que cai aí. Vai que cola, né? Ai, professor. Gi. Bom, então quer dizer que Você vocês... colocou o nome no chat? Para chamada? O Gui perguntou, e as provas? A prova valerá quanto? Deixa eu verificar de cabeça, eu não lembro se eu dei alguma outra atividade também para postar. Eu dei. Professor, você deu a do peixe. O senhor deu a do espinho de peixe lá. Eu dei da espinha de peixe, né? Isso. Não, você deu do primeiro também, de dispersão. Eu fiz o gráfico de dispersão e postei. Deixa eu ver aqui, tô confirmado aqui. Você acha que passou uma atividade de cada exercício que você passou, professor, que você explicou o conteúdo. A avaliação. Eu passei um de dispersão, passei um de causa e efeito, exatamente. E agora é eu esse, vou passar um, né? Quanto que valerá a prova? Quanto que valerá a prova? A prova valerá... A prova valerá 6. Certo? Primeiro exercício valerá 1. Segundo, 2. Esse que eu passarei, valerá 2. Somando 1 com 2, 4. A prova vale 6. Fechou, Esse lacrou? eu não posso perder, hein? Fechou, lacrou? Senão eu tô lascado. Galera, desejo a todos uma boa noite. Se respondam a chamada no chat. Se cuidem. Fiquem com Deus. Um abraço. Tchau. Boa noite, professor. Bom final de semana. Se cuida aí também. Tchau. Boa noite, meus queridos. Tchau, tchau. Se cuidem. Falou, professor. Boa noite. Até mais. Valeu, Maurinho. Tchau, tchau.